Letras Catarinenses, um podcast de literatura. Canto a épica geometria da palavra e os horizontes do homem com o esboço nervoso, do tempo e do coração aberto. Canto as montanhas do homem e um fogo ainda inconsciente. Canto e planto novas manhãs, mesmo na horizonte de palavras marcadas. Queridos ouvintes, esses versos que você acabou de escutar são do poeta Osmar Pisani. Nós estivemos estudando alguns poemas dele lá na casa do poeta Lindolf Bell, faz algumas semanas. Este é a parte 52 do poema As Paredes do Mundo, que foi publicado no livro com o mesmo nome, em 1981. Eu me chamo Christopher e sou aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola Júlio Char Mantel, aqui de Timbó. Comigo estão meus colegas de turma, que também estão participando deste projeto de divulgação da poesia catarinense. Bonjour a todos. Eu quero saber, Nicolas, o que você achou deste poema? Esse é um poema que me agrada muito, com o enaltecer da palavra e o quão alto o homem pode chegar. E diz aí, Gabriel, o que você achou? Fala, galera, tudo bem com vocês? Então, Nicolas e Christoph, eu também gostei desse poema. Em especial, gosto dos versos Canto e Planto Novas Manhãs. Eu confesso que também gostei. Acho que leva uma mensagem de esperança, de construir novas oportunidades, novos começos e possibilidades. Ah, eu já estava me esquecendo. Eu sou a Emily. Eu sou a Raíssa. Acho que é isso mesmo. Ao cantar, ao fazer versos e falar sobre tudo isso, ele também planta a esperança de um futuro melhor. Você concorda, Nicole? Sim, mas eu também destacaria os versos. Canto as montanhas do homem e um fogo ainda inconsciente. Acho que ele está falando sobre as vitórias e derrotas pelas quais todos nós passamos. E um fogo ainda inconsciente, eu acho que é um símbolo de esperança que ainda precisa se tornar consciente, que ainda precisa ser aceso no coração dos homens. Será que é isso? Que show, galerinha! Que ótimo escutar vocês fazendo essa análise, buscando compreender as palavras tão belas deste poema e apresentando ele para os nossos queridos ouvintes. Eu sou a Joelma e estou feliz de estar mais uma vez aqui na Escola Júlio Scheidman para a gravação de mais um episódio da série. Aqui ao meu lado está o Miguel. Ah, nós somos lá da Casa do Poeta Lindolf Bell. Fala, pessoal! Que alegria estar mais uma vez aqui. E dessa vez já começando o episódio com poesia. Que maravilha, que coisa boa! Isso mesmo, nós resolvemos trazer logo um poema do Osmar Pisani para abrir esse episódio, porque é dele que vamos falar hoje. Ele é um dos autores que estamos estudando nesse projeto. Sim, Emily e Nicole, e ele também foi amigo do Bell, assim como Péricles Prade. E não podemos esquecer do Rodrigo de Aro. Nicolas, como a gente já sabe, eles formaram o grupo dos 4. Sim, Gabriel. E assim como aconteceu com o Rodrigo de Aro, aconteceu com o Pisani. Antes de eles se conhecerem pessoalmente, o Lindolf Bell conheceu eles primeiro por cartas. Vocês lembram que no primeiro episódio a gente viu uma carta que o Bell recebia do Rodrigo? Naquela ocasião, o Rodrigo comenta que é a primeira vez que escreve ao Bell e que é um pouco desconcertante tudo aquilo, pois eles ainda não se conheciam pessoalmente. Verdade, Miguel. Mas sobre o Rodrigo de Aro, a gente falou bem pouco aqui nos episódios. Vocês não acham? Calma, Gabriel. Ainda vai ter muitas coisas para os ouvintes escutar sobre o Rodrigo. Ele vai ser o tema do 4º episódio da série. Mas vocês sabiam que o Rodrigo de Aro, além de poeta, ele também foi pintor e artista plástico? Mal posso esperar por esse último episódio. Sim, e como vocês estão percebendo, queridos ouvintes, nós estamos apresentando em cada episódio um destes 3 poetas que, junto com Lindolf Bell, formaram esse chamado Grupo dos 4. O Bell aparece em todos os episódios, porque, em verdade, foi dele a ideia de formar o grupo. Mas voltando aqui, Miguel, o Péricles também foi muito importante, porque era ele que incentivava os amigos seus de Florianópolis a estabelecer contato com o Bell. Não é mesmo?
Sim, Joelma, vocês se lembram que o Bel e o Péricles se conheciam já de Timbó, tinham estudado na mesma escola, inclusive. Mas quando o Péricles vai morar em Florianópolis, ele continua a amizade com o Bel e nunca deixa de referir o seu amigo poeta de Timbó para os amigos novos que ele passa a conhecer em Florianópolis. Foi o Péricles que compartilhou o endereço do Bel para que o Rodrigo e o Osmar pudessem escrever-lhe. Essa troca de cartas entre eles é muito, muito interessante. Sim, sem dúvida. Nos episódios anteriores, nós vimos uma do Rodrigo enviada ao Bel e uma do Bel enviada ao Péricles. Será que existe alguma do Pisani? Estreito, 19 de julho de 1960. Amigo Bel, desde que o Péricles me falou em você, tive vontade de conhecê-lo, e de posse de seu endereço, dirijo algumas palavras. Sei que você é um poeta, e bom poeta, pois tenho lido na revista Vale do Itajaí algumas poesias suas. Sinceramente, são boas, semelhantes às dos novos poetas atualmente no Rio. Minha poesia é diferente, falta de símbolos, metáforas, imagens, o que há de sobejo nas do Péricles e nas suas. Procuro introduzir alguns destes elementos. Estive 5 dias em Blumenau. Esperava ali encontrar-me com você. Como falar Miguel Sade, outro amigo que Péricles me indicou. Com efeito, nada feito. Espero manter uma correspondência regular com um amigo poeta. Creio nos será útil. Procuro não decepcionar ninguém. Sem máscaras, sigo meus pensamentos. Aos poucos direi quem sou, o que penso e o que sei. Anexo um poema. Na expectativa de sua resposta, despeço-me com um forte abraço. Ao seu dispor, seu amigo, Pisani. Nossa, que mágica foi essa? De onde vieram essas palavras? Não é mágica, Raíssa. Esse é mais um documento lá do Centro de Memórias Lindolf Bell, que atesta aquilo que estamos estudando na casa do poeta. Ah, que legal conhecer esta carta. Será que junto também está o poema que ele diz enviar em anexo? Apenas um gesto ficou pairando na face pálida da morte. Um ângulo perfeitamente agudo traçou a terrível mão. Uma voz longínqua anunciava o crepúsculo, como música partida branca no espaço. Nossa, que incrível! O Pisani nasceu no dia 18 de agosto de 1936, então quando ele enviou esta carta, em julho de 1960, ele tinha 23 anos. Ainda não havia publicado nenhum livro, mas já compartilhava os poemas que escrevia com o Bel. Mas, Emily, é um poema um pouco sombrio. Vocês não acharam? É, Raíssa, parece que a voz do poeta está remetendo ao leitor para a temática da morte, como se descrevesse um encontro fatídico. Sim, é meio sombrio. Quando a gente lê uma voz longínqua e anunciava o crepúsculo. Parece mesmo que ele está falando do anoitecer da vida. Claro, é tudo muito metafórico e não é fácil de decifrar por completo. Mas a gente viu mesmo que na biografia dele tem um acontecimento bastante impressionante relacionado com a morte. Não é verdade? Sim, Nicolas. Eu tenho aqui anotado conforme o Miguel nos contou lá na casa do poeta. O próprio Pisani teria confessado que de pequeno ele sofreu um grave acidente, que o deixou com o corpo imobilizado por 6 meses. E nessa ocasião, ele teria ouvido o médico dizer ao pai: seu filho vai morrer. É, Gabriel. Isso foi na adolescência. Ele conta que quase um ano depois de ter sobrevivido a essa experiência limite, entre a vida e a morte, ele começou a escrever. Eu sempre digo, pessoal, que o poeta é alguém capaz de captar uma dimensão da realidade que normalmente não se percebe. E essa percepção de que existe algo a mais do que enxergam os nossos olhos se dá muitas vezes pela vivência dessas situações extraordinárias. Ou melhor, pela vivência e experiência dessas situações. Porque não basta simplesmente vivê-las, mas se deve senti-las como algo especial que nos abre novos caminhos, novas percepções. E parece que é o que pode ter acontecido com o Pisani quando ele era adolescente. Por isso estes poemas, que parecem um pouco sombrio, são também ensaios e reflexões sobre a própria condição de existência do homem. Claro, sendo poesia, o texto é todo ele construído cheio de metáforas,
o que torna a leitura um exercício sempre de interpretação. O Lindolfo Bell falava também em algo assim, como de captar e sentir uma certa alma invisível do mundo, e que para isso o poeta teria que buscar estar em constante disponibilidade para acessar essas percepções e sensibilidades. Ah, sim, isso acho que está naquela entrevista que ele deu para a Fundação Catarinense de Cultura e que saiu publicada naqueles cadernos sobre autores catarinenses. Exato, Miguel. Ah, Miguel e Joelma. Acho que a gente também pode dizer que a poesia do Pisani tem algumas aproximações com a poesia do Bell, não é mesmo? Tem essa questão da preocupação por temas filosóficos e existenciais, questões sobre o sentido da vida e da morte, questões sobre o destino da palavra poética, a infância como campo mágico de criação artística. Sim, e tem um certo tom lírico também, muitas vezes. Sim, Christopher, mas eu tava pensando aqui, quais foram mesmo as principais obras que o Pisani publicou? Eu tenho aqui anotado, Emily. O primeiro livro foi O Delta e o Sonho, de 1964. Depois vieram As Raízes do Vento, de 1976, e As Paredes do Mundo, de 1981. Com esse último, ele ganhou o prêmio Cruz e Souza de poesia. Sim, Nicole. E qual é aquele que traz muitos versos sobre paixão e amor? Ah, esse vem em seguida e se chama Vens Volátil como a Paisagem de Delvaux. Foi publicado em 1996. Esse mesmo. Nós vimos um poema desse livro lá na casa do poeta. Delvaux foi um pintor nascido na Bélgica. O Pisani tinha bastante admiração pelas suas pinturas. Ele compara a chegada de uma paixão com as paisagens típicas dos quadros desse pintor, Vens Volátil como a Paisagem de Delvaux. Eu adorei aquele poema desse livro que nós vimos. É a parte 3. Eu também gostei. Vamos ler ele para os ouvintes também conhecerem? Acho uma ótima ideia. O som e a vibração de teus passos percorrem este sonho de tranquila gaivota. E tua voz, um sortilégio quase revelado. Se dilui neste poema e se incorpora no coração do poeta. Ah, é lindo, realmente. Intenso. Sim, e também é cheio de metáforas. Bem observado, Nicolas. Mas sabe, meninas, ouvindo vocês, eu me lembrei dos versos do livro As Anamárias de Lindolfo Bell, que também é um poema cheio de lirismo. O livro foi, de fato, dedicado a uma paixão que o poeta viveu em sua juventude, com a musicista e cantora lírica Ana Maria Kiefer. Ah, a gente viu também um poema desse livro lá com vocês na casa do poeta. Amei a tarde plena, de navios, ruas estreitas, becos largos, sonhos, a tarde cheia do destino, temporais da infância. Vocês lembram? Sim, é lindo também. Desse livro eu gosto muito daquela última parte. Posso ler para vocês? Claro, Emily, por favor. Amor mais perfeito não é feito do fácil. Floresce por dentro, embora se pretenda que cesse. E quando nas águas da pressa, foge o amor mais depressa. É tempo de saber quanto dura o tempo de não saber. Essa é a parte 13. É muito lindo mesmo. O amor e a paixão são temas constantes na poesia. Talvez porque dizem respeito a uma experiência arrebatadora, extraordinária, que nos tira da nossa vida rotineira. E aqui, no caso, nós temos 2 exemplos de como esse tema se transforma em obra de arte. Vens Volátil com a Paisagem de Delvaux e As Anamárias. 2 livros belíssimos. Bom, mas só para concluir a relação de livros que o Pisani publicou, em 2003 saiu Variações Lírico-Pictóricas sobre o Boi de Mamão. E em 2004, Raízes da Além-Mar. Ah, Nicolas, e que mais um que não foi que poesia. Foi uma pesca teatro. Vocês lembram? Sim, é aquele sobre a trajetória do pintor catarinense Vitor Meirelles. Ah, tá aí outra coisa que aproxima o trabalho do Pisani com a do Bell, o contato com as artes plásticas. O Pisani, assim como o Bell, foi além de poeta, crítico de arte. Bem lembrado, Christopher. E o Pisani foi ainda professor de História da Arte e de Estética nos cursos do Centro de Artes da UDESC. Poxa, ele era bem ativo. Outra coisa ele fez. Sim, Gabriel.
foi uma pessoa muito importante para a cultura catarinense, assim como todos os outros 3 poetas que estamos estudando e apresentando aqui para os nossos queridos ouvintes. Mas, Joelma, em que ano ele faleceu mesmo? Certo, Raíssa, em 2007. Essa geração do grupo dos 4 deu o que falar. Sim, e é uma pena que, com exceção do Péricles, eles já tenham todos partido. Mas os poetas não morrem. Temos sempre as suas palavras gravadas nas páginas e marcadas nos nossos corações e mentes. Sim, Miguel. E eu fiquei sabendo que vocês se inspiraram um pouco também com o estudo da poesia que estamos fazendo e resolveram criar algo em conjunto para encerrar este episódio. Explica pra gente isso, Gabriel. Então, a gente pensou muito nessa questão toda do Pisani ter sofrido quando era pequeno. Aquele acidente que deixou ele sem poder se mexer, o quanto isso deve ter abalado ele. Ter ouvido do médico aquelas palavras de que ele não resistiria, deve ter sido muito difícil. E a gente escreveu uma pequena mensagem que nós queremos também compartilhar com todas as pessoas que às vezes passam por situações também difíceis e delicadas. Que ótimo! A melhor ideia que poderíamos ter é encerrar o episódio com essa mensagem, que demonstra de fato que a poesia é contagiante e inspiradora. Que as horas difíceis não abalem os sonhos e desejos maiores. Quando estamos em dificuldade, temos que pensar. Daqui pra frente é só pra trás, de trás pra frente é só pra frente. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe o seu medo impedir você de sonhar. Lute, não tarde o agora. Você ouviu o 3º episódio da série Letras Catarinenses, um podcast com 4 episódios desenvolvido pelos profissionais do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, juntamente com os alunos e professores da turma 4 do 1º ano de ensino médio da Escola de Educação Básica Professor Júlio Scheidmantel, Timbó, Santa Catarina. Esta série é produzida com recursos do Prêmio Darcy Ribeiro, ofertados pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, por meio do edital 080/2021. Todos os documentos citados durante o episódio foram cedidos para pesquisa pelo Centro de Memória Lindolf Bell. Agradecimento especial ao escritor Péricles Prade e aos filhos do poeta Lindolf Bell. Captação e edição de áudio R2 Imagens.